Vou trazer um exemplo sem substituição tributária e aí depois vou trazer o mesmo exemplo com substituição tributária, tá? Porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Então, uma hipótese sem substituição tributária. Eu tenho a empresa que fabrica lá a aguardente, a bebida, e ela vai vender, por exemplo, para um bar, tá? Esse caso, ela vai vender para o bar e o bar vai revender, tá? Quando ela faz essa venda, vamos supor um valor de venda de R$1.000, os valores aqui são fictícios, não são os mesmos lá da questão, tá? Esse exemplo é só didático, para vocês entenderem como ocorre a substituição tributária. Então, valor de R$1.000, a alíquota é 28%, o ICMS próprio, o ICMS da Cacildes, que a Cacildes vai recolher, é R$280, que é 28% em cima de 1.000. Quando ela envia essa mercadoria para o bar tem direito a um crédito de 280. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o ICMS é não cumulativo. Então, ele compensa o que é devido com o que já foi recolhido nas etapas anteriores. Então, o bar, ele vai ter lá uma conta gráfica ICMS, né? Antes a gente chamava de conta gráfica, agora com a informatização, isso é tudo informatizado. Aqui eu coloquei numa forma de razonete, para vocês entenderem, tá? Então, a Cacildes teve o recolhimento de 280 de ICMS, veio lá destacado na nota fiscal, 280 referente ao ICMS. O bar vai creditar desses 280, tá? O bar vai vender para um consumidor final. Então, ele vai pegar as bebidas que ele comprou e vai vender para um consumidor final. Quando ele faz essa venda, ele pratica outro fato gerador do ICMS. Vamos supor que, ao todo, todas as mercadorias que ele tinha comprado lá da Cacildes, ele vendeu por R$1.300. Então, essa é a base de cálculo. Somando todas as cervejas e uísques e tudo que ele vendeu, referente àquela compra, deu R$1.300. Eu vou aplicar 28% em cima desses R$1.300 para ver quanto que ele tem que recolher de ICMS. Então, o ICMS 2, que é o ICMS do bar, é R$364. Ele tem que recolher todo esse valor? Não, ele não tem que recolher todo esse valor. Por quê? Por causa da compensação, por causa da não cumulatividade. Então, ele vai pegar esses 364, é o valor do débito de ICMS. Então, ele vai colocar lá na conta gráfica dele que ele tem 364 de débito. E aí, quando chegar o final do período de apuração, ele vai confrontar quanto que ele tem de débito, referente aos fatos geradores que ele praticou, e quanto que ele tem de crédito, referente às mercadorias que ele comprou, né? Então, ele vai fazer esse confronto e vai recolher a diferença. Então, o que o bar vai ter que recolher é R$84, tá? Então, isso aqui é a hipótese sem substituição tributária. A Cacildes pratica o fato gerador dela, ela recolhe o imposto que ela tem que recolher, que é devido dela. O bar pratica o seu fato gerador e ele recolhe o imposto que é dele, que é devido dele, tá? Agora, vamos colocar a mesma situação, só que com substituição tributária. Eu trouxe para vocês a mesma situação com os mesmos valores, tá? A diferença agora é que tem substituição. A Cacildes praticou o fato gerador de R$1.000 com a venda para o bar. A alíquota ainda é de 28%, então 280. Ela vai recolher esse valor, que é o ICMS referente ao fato gerador dela. É o que a gente chama de ICMS próprio, tá? Então, esse é o valor que a Cacildes vai recolher quando ela fizer o envio das mercadorias, mas referente ao ICMS dela, do que ela mesma praticou o fato gerador. Quando há substituição tributária, antes de que o fato gerador do bar ocorra, antes que o bar venda essas mercadorias para o consumidor final, a própria empresa, a própria remetente, supõe que esse fato gerador vai acontecer, por isso que a gente chama de fato gerador presumido.
porque presume-se que ele vai ocorrer. E aí ela tem o dever de recolher antecipadamente o fato gerador recolher antecipadamente o ICMS referente a esse fato gerador presumido, tá? Então, a gente vai supor que o bar vai vender para um consumidor final e aí a Cacildes tem que recolher o ICMS no lugar do bar, tá? Então, ela vai só antecipar aquele fato gerador. O fato gerador ainda não aconteceu, ela vai supor que ele vai acontecer e vai recolher esse valor. Por que que os estados fazem essa substituição tributária no caso de bebidas alcoólicas? É muito comum isso, a maioria dos estados prevê que a venda de bebidas alcoólicas é uma hipótese de substituição tributária. O que acontece? A gente tem lá a fábrica de bebida. Essa fábrica de bebida, ela vai distribuir para vários locais, né? Para distribuidoras maiores, para o boteco da esquina, que é pequeno, para o supermercado, vai mandar para vários estabelecimentos, tá? O que vocês acham que é mais fácil para o auditor fiscal fiscalizar? Ele ir lá na fábrica e fiscalizar o ICMS próprio dela e as várias antecipações que ela fez? Ou ele visitar cada botequim da esquina que tem e fiscalizar se eles estão pagando o ICMS? Porque esses comércios pequenos, que tem muita venda no dinheiro e tudo, é comum a sonegação fiscal, tá? Então, a tentativa, os estados colocam a hipótese de substituição tributária para a bebida alcoólica por causa disso, para facilitar a fiscalização e evitar que o imposto seja sonegado, tá? Então, a Cacildes vai supor que o bar vai vender essa mercadoria e vai recolher antecipadamente esse imposto, que seria o fato gerador presumido. Só que a Cacildes não sabe por quanto o bar vai vender essa mercadoria. Então, a legislação fixa uma margem de valor agregado, né, que é como se fosse uma margem de lucro que o bar normalmente coloca em cima das bebidas que eles compram, entendeu? Eles fazem mais ou menos uma média, tem um estudo estatístico, a legislação estadual faz uma média dos valores que normalmente são cobrados e aí coloca isso como margem de valor agregado. Essa é uma das hipóteses. A gente tem outras também, né, que é o preço, se o órgão fixar o preço, é obrigatório que utilize esse preço, né? Vamos supor que o órgão fixa que cada garrafa de cerveja tem que ser vendida a tantos reais. Então, é esse valor que eu vou usar como base de cálculo no bar, tá? Mas, no nosso exemplo, eu trouxe apenas o cálculo da margem de valor agregado, porque é mais complexo de vocês calcularem. Se o órgão fixar o valor, aquele é o valor da base de cálculo, não tem nada que vocês calcularem, né? Então, vamos lá. Então, supondo a margem de valor agregado de 30%, tá? Que é o que está previsto lá na legislação. Se a Cacildes mandou por R$1.000 e o bar tem uma margem de valor agregado de 30%, então a gente presume que o bar vai vender por R$1.300, certo? Então, é o valor da operação mais a margem de valor agregado, que vai ser a base de cálculo do ICMS, tá? Lembrar que nesse valor da operação, você tem que incluir frete, você tem que incluir seguro, você tem que incluir tudo que a Cacildes cobrou, porque o bar não vai ficar com esse prejuízo para ele vai passar isso para frente, ele vai embutir isso no valor do produto, tá? Então, na hora de você aplicar a margem de valor agregado, você tem que aplicar os 30% em cima do valor da operação cheio, tá? Com tudo que foi cobrado do bar. Então, a base de cálculo vai ficar por 1.300. Ah, mas foi a mesma base de cálculo que a gente usou lá atrás. Mas aqui é uma suposição. Aqui o fato gerador não aconteceu. Isso aqui é uma suposição que a Cacildes está fazendo antes de remeter para o bar, tá? A Cacildes está supondo que o bar, quando vender, vai colocar a margem de valor agregado de 1.300. A alíquota, 28%, meu ICMS vai ser 364. É esse o valor que a Cacildes vai recolher a título de antecipação tributária? Não, gente, não é. E é aqui que muita gente se embanana. Por que que não é? Gente, lembra que lá, quando não tinha substituição tributária, a gente fez
a conta gráfica do ICMS, abater os créditos com os débitos, abater os débitos com os créditos. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que quem está fazendo isso é a Cacildes. Ela vai fazer toda a operação, tá? Então, ela vai ter uma conta gráfica de ICMS para o BAR, vamos dizer assim, né, referente à antecipação tributária. Ela vai colocar que o BAR teria o direito ao crédito de 280 e que ele teria que pagar 364, considerando a margem de valor agregado de 30%. Então, quanto que ela vai recolher a título de antecipação tributária? A diferença. Ela vai recolher o mesmo valor que seria o BAR que iria recolher. Eu só estou colocando outra pessoa para recolher. É um tipo de responsabilidade. Quem pratica o fato gerador? O BAR. Quem é o contribuinte? O BAR. O BAR é o contribuinte, só que ele está sendo substituído. A legislação está colocando como responsável pelo recolhimento daquele valor a empresa, a remetente, a Cacildes. Então, a Cacildes é o substituto, porque ela é o responsável pelo fato gerador, ela não pratica, mas ela tem alguma relação com esse fato gerador. Quem está praticando de fato o fato gerador é o BAR. E aí, o BAR é o substituído. Aqui, eu estou antecipando um fato gerador que ainda não aconteceu. Na hora de saber quanto que ela vai recolher, ela vai fazer a conta como se ela fosse o BAR. Então, o BAR vendeu 1.300, ele teria um débito de 364, mas ele tem um crédito de 280, que é o crédito da própria Cacildes, tá? Então, o ICMS substituição, o ICMS-ST, que a gente chama, é a diferença, é o 84. A substituição tributária, gente, os valores não são diferentes dos valores que seria sem substituição tributária, tá? Os valores são os mesmos. A diferença é que vai ser recolhido antes, tá? E aí, na hora de vocês fazerem a questão na prova, eu sugiro que vocês pensem dessa maneira mesmo. Façam separadinho, ó. Primeiro, a empresa remetente fabricou o fato gerador dela. Depois, a empresa substituída vai praticar o seu fato gerador lá na frente, no momento futuro. Mas eu suponho que esse fato gerador já está acontecendo, calculo qual é a base de cálculo, e aí é importantíssimo que vocês lembrem de, depois que calculou o ICMS do fato gerador que ainda vai ocorrer, que vocês façam o abatimento com o ICMS próprio do substituto, tá bom?